E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Eu bati um papo com o professor de missões Fábio Ito, professor da FLAM. E a gente conversou um pouco da relação que tem entre missão de Deus, que está na Bíblia, e ação social. Realmente, elas andam junto ou são coisas separadas? Antes da gente ir para esse trecho que eu já editei, vou postar agora aqui, eu queria te convidar para já curtir o vídeo, se você já me conhece, assinar o canal e também entrar no nosso grupo de Telegram, onde diariamente eu posto dicas de hermenêutica bíblica, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Não é coisa de comunista, não é coisa que inventaram agora, isso daí, não tá envolvendo política, Karl Marx, esse negócio que a relação entre missão e transformação social existe mesmo ou é forçação desse povo de esquerda, né, como diz aí? Pois é, até parece, né? Mas é a Bíblia, né? Na realidade, o que o pessoal faz muita confusão é ter uma visão anacrônica, né? Eles querem ver uma visão política de agora para ler o anterior. Mas tudo isso que a gente está falando é muito anterior a qualquer pensamento ideológico. Então, por isso é bem legal isso que você coloca, porque na realidade o que nós estamos falando é do Evangelho, né? Do coração de Deus, né, da generosidade, da empatia, né, e é extremamente importante. E no curso a gente vai estudar Pacto de Lausanne, e numa perspectiva que eu acho bastante importante no nosso tempo, que é estudar o Pacto de Lausanne não para entender como se faz crítica, mas estudar o Pacto de Lausanne para entender como que nós fazemos uma autocrítica. Ainda sobre a Bíblia, porque quando a gente vai ler, por exemplo, autores como Tim Keller, e vai fazer aquela Justiça Generosa, eu ganhei o livro em inglês, mas essa foi a tradução, não lembro se você pode me corrigir. Ele vai falar dos grandes, os Big Four, né? Os grandes quatro ali do Antigo Testamento, que se você errasse sobre essa percepção de justiça de Deus, porque hoje a concepção de quando você Deus tira o povo do Egito, ele tem dois grandes pilares que aquele povo precisa ter para não cair em parecer com o Egito ou com quem está em Canaã, né? Em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, primeiro, a santidade de Deus é extrema. Você tem que entender, e essa santidade são várias coisas. A imoralidade não pode ser igual à moralidade, né? Ou não pode ter a imoralidade dos outros povos, você não pode ter idolatria, e você tem todo um campo de usos e costumes para mostrar que são separados. Então, a santidade de Deus não se negocia. Mas, na outra perna, para não ser manco, ele vai falar da justiça. A gente tem a cabeça moderna, retributiva, que justiça é assim, Ito, você trabalhou, você merece o que você ganha. Cada um merece o que tem. Se você não trabalhou, você vai ficar na miséria. Mas a justiça no Antigo Testamento ela é muito mais que isso. Ela é a justiça de não deixar a imagem e semelhança de Deus ser desprezada, ser abusada, ser considerada na miséria. Então, os grandes quatro, voltando aqui, era o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E eles tinham que tomar conta. É tão interessante que alguns pastores vai pregar Malaquias, né? Principalmente na infeliz teologia da prosperidade, e aí eles pregam Malaquias sobre roubar o dízimo, mas os caras não lêem o texto todo. O texto todo porque vocês não estão dando dízimo, o templo não está cuidando dos pobres. Então, ali, o roubar a Deus é não cuidar dos pobres. E os caras põem no dízimo. Então, o que você acha disso? Ou eu estou sendo muito radical? Não, é isso mesmo. Porque o que Deus está formando ao longo do tempo? Ele está formando... o propósito de Deus não é formar uma igreja, instituição. É formar uma sociedade. Desde o início lá, se você olhar Deuteronômio, né, que são as últimas palavras, o resumo dos 4 primeiros livros, Deuteronômio 4, por exemplo, ele vai falar para formar uma sociedade segundo a justiça dele, para que seja luz para todos os povos.
Então, essa questão que você aborda sobre o quarteto da vulnerabilidade, né, que é o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, é uma responsabilidade de quem conhece o valor da imagem de Deus. E é nesse sentido, Marcos, que eu falo que o Pacto de Lausanne faz a gente pensar sobre uma autocrítica. Porque, às vezes, a igreja, ao invés dela tomar consciência da sua responsabilidade de cuidar do órfão e da viúva, ela critica o Estado que não está cuidando. E sendo que, na realidade, se você olhar o profetismo no Antigo Testamento, o profetismo muitas vezes ia contra o rei, falava contra o rei, mas porque o rei ali representava ali o povo de Deus, né? Então, que seria a igreja. Então, é bastante importante a gente compreender nesse aspecto missiológico que Deus não está formando uma igreja institucional, apenas no aspecto religioso. Deus está formando uma sociedade. E essa sociedade de justiça, quem deve ter o privilégio são os mais necessitados. Então, a partir do momento que você entende que você tem uma missão, que você tem um benefício, melhor dizendo, esse benefício se torna uma missão. Eu vou usar uma questão de Calvino, que eu gosto muito, que ele vai dizer, assim, sobre a missão do rico, né? Mas é presteriano, hein? Tem que ser, né? E aí, sobre a missão do rico, que tudo aquilo que Deus nos dá é virtude pela graça. Então, o recurso financeiro é graça de Deus e deve ser usado em prol da justiça, do apoio a esse quarteto da vulnerabilidade. É por isso que quando a gente vive um momento tão crítico como a gente está vivendo hoje, e a gente não tem noção do que a gente tem que preservar, a gente perde o aspecto da missão. Por quê? Porque hoje em dia, Marcos, as pessoas estão preocupadas com a estrutura da igreja. Como é que vai ficar a estrutura da igreja com relação a tudo isso aqui? Né? E, na realidade, as pessoas, na tentativa de preservar a estrutura da igreja, deixam de preservar a dignidade humana. Então, e é por isso que essas conversas que a gente está tendo parece uma questão de comunista, né, de alguém que é de esquerda, mas, na realidade, isso aqui é a Bíblia. Né? A Bíblia coloca a dignidade humana acima de qualquer outra situação. E aqueles que são os vulneráveis devem ser a prioridade da igreja, deve estar na pauta ali de prioridade, porque senão a gente deixa de ser igreja. E vamos lembrar que no Antigo Testamento, a gente citou o Antigo Testamento, mas quando você chega no Sermão do Monte, é bem-aventurado vocês que são pobres, que vocês são perseguidos. É toda uma descrição de gente que foi colocado à margem, não só da sociedade, mas do sistema religioso. Sim. É todo aquele que não se encaixou. E aí você vai ver Paulo falando sobre como é que vocês acham que vocês são abençoados, vocês falam em línguas, na carta aos Coríntios, mas vocês não conseguem ter generosidade com os pobres que estão lá, os seus irmãos de Jerusalém. E eu li essa semana Tiago. Aí Tiago, meu irmão, aí Tiago, o pessoal que acha que é tudo político vai chamar de comunista, né? Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.